Fala pessoal. Pro vídeo de hoje, vamos terminar de mencionar as façanhas de um dos maiores vilões da Marvel, então vamos falar dos feitos do Ultron, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Entrando num tópico que torna o personagem ainda mais interessante, vamos analisar seus poderes únicos. O vilão é um robô extremamente avançado, e que foi se atualizando cada vez mais, então é esperado que ele seja diferenciado até para tecnologia de ponta, tanto que, quando um especialista da SHIELD foi avaliar seus componentes, nas suas próprias palavras, ele praticamente não sabia o que estava estudando. Por ter construído vários corpos robóticos para si ao longo das décadas, o vilão já teve várias habilidades únicas e que podem ser praticamente o que ele quiser acrescentar ao seu inventário, mas algumas delas se mantiveram constantes. Para começar, o Ultron pode hipnotizar as pessoas e até seres robóticos, sendo uma habilidade que demonstra desde seus primeiros dias. Exemplo disso é ele ter usado hipnose no Visão para ele reconstruí-lo caso fosse destruído, e também colocou uma sugestão hipnótica na mente do Homem de Ferro para fazer o mesmo se o Ultron fosse despedaçado. De um jeito não totalmente explicado, ele já conseguiu imitar uma forma humana em quadrinhos antigos, para mais posteriormente, ter duas formas humanas diferentes. Na primeira, ele infectou uma armadura Extremis do Homem de Ferro, e remodelou ela para se parecer com a esposa do Homem-Formiga enquanto estava no controle, e combatia o Sentinela. Na segunda, enquanto o Visão tinha invadido seu corpo com intangibilidade e o Hank Pym se aproximou, o Ultron expulsou o Visão e se fundiu com o Pym, mas isso foi temporário. Uma coisa que é bem perigosa no personagem são seus ataques de energia, que nunca foi chegado num verdadeiro consenso do que são feitos, embora mostrem capacidades de gerar calor, eletricidade e outros efeitos. Esses raios de energia já mostraram ser específicos ao ponto de causar só cegueira temporária em inimigos, nocautear o Visão mesmo com o herói podendo ficar intangível, e possuir poder bruto o bastante para ferir gente como o Thor. De acordo com o Doutor Destino, o Ultron já teve um raio capaz de separar os átomos de um alvo, o que iria vaporizar o que fosse acertado, e também disse que nem o Homem Absorvente podia absorver as propriedades desses ataques. Outra capacidade do vilão é o infame raio encefálico, um tipo de disparo de energia que, ao atingir um ser senciente, colocava o alvo num estado de coma muito difícil de ser curado, tanto que ele já derrotou a Feiticeira Escarlate com esse recurso, precisando acertar só uma vez. E como um ser robótico muito avançado, o Ultron possuiu alguns poderes bem versáteis ao longo dos anos, como a capacidade de gerar campos de força, e quando se fundiu ao Homem-Formiga, ganhou suas alterações de tamanho, podendo encolher ao nível de se esconder em um neutrino, até aumentar sua altura para vários metros. Ele também deixou o Magnum todo lascado ao inverter seu campo de energia iônica, derrotando o Simon sem precisar lutar, e criou anticorpos para atacar o Ares quando o deus grego ficou em nano-escala. Além disso, ele tem a óbvia capacidade de hackear sistemas muito avançados em grande escala, controlando satélites de controle climático, invadiu todas as telas de vídeo do mundo ao mesmo tempo, e causou um pulso eletromagnético grande ao nível de desligar tudo na América do Norte. Esse robô ainda passou por sistemas de segurança ao ponto de que, enquanto lutava com o Sentinela, conseguiu hackear o aeroporto-aviões da SHIELD. Ultron também tem sua infame capacidade de comandar seu exército de cópias, podendo chegar a milhares ou mais, e nas suas próprias palavras, sua consciência nesses outros robôs é o mesmo que a do seu corpo principal. Essa expansão da sua mente é forte ao ponto que ele já possuiu o corpo do Adam Warlock, e também criou esporos que podem contaminar vida senciente. Essa contaminação atingiria seres vivos e transformaria eles em um tipo de ciborgues zumbis, que seriam controlados pelo Ultron e seriam uma extensão da sua mente. Esses esporos já assumiram o controle de Titã, a lua de Saturno e planeta natal do Thanos, que tinha um supercomputador planetário, e o vilão trouxe uma parte dele para a Terra, olha que absurdo. Na inteligência, ele se destaca muito. Tendo uma mente robótica, ele é extremamente inteligente e aprende bem rápido. O Homem de Ferro afirma que cada vez que o Ultron volta, ele tá mais inteligente que antes, e até o próprio Homem-Formiga admite ter criado ele para ter um intelecto melhor que o Pym. E se quiserem ter uma noção de como isso é muita coisa, recomendo ver o vídeo sobre esse Vingador. Entre suas proezas científicas, o robô construiu uma bomba de hidrogênio, e para evitar imprevistos antes de usar, ele revestiu ela com um metal que devolvia a força dos ataques que recebia, impedindo que fosse destruído. Além disso, seu feito mais marcante foi ter criado Visão, um ser vivo artificial incrivelmente avançado. Ele também desenvolveu uma substância cristalina que, se fosse aplicada em plantações ou ingeridas, transformaria seres humanos em metal, e também cria seus exércitos robóticos, que são no mínimo muito bem projetados. Ultron ainda construiu algemas que poderiam negar os poderes de gente como Magnum e a Feiticeira Escarlate, impedindo que pudessem se soltar normalmente. O que complica a vida dos Vingadores e até de planetas, é que o vilão é muito estratégico e faz planos pensando vários passos à frente, sempre tendo esquemas para seus esquemas caso algum deles falhe. Entre suas estratagemas, ele aterrorizou planetas alienígenas se dizendo um membro dos Vingadores, e dizendo que se os aliens quisessem que esse caos parasse, deveriam vir para a Terra encarar os heróis, e no território do Alasca, criou várias cidades totalmente robotizadas para a produção em massa do seu exército.
Numa vez que os Vingadores destruíram seu corpo principal com vibrânio antártico, um metal que emitia vibrações que dissolviam até o adamantio, o Ultron contou com essa possibilidade e fez um backup dos seus dados, mas em disco rígidos feitos de cerâmica e silicone. Logo, não foram danificados e ele poderia ser reconstruído. Ele também criou o Victor Mancha, um ciborgue desde o nascimento, e manipulou de forma muito calculada eventos na vida do Victor para que ele interagisse com os Vingadores, e depois que ganhasse a confiança dos heróis, iria controlar o jovem para acabar com o Homem-Formiga. Agora talvez o ápice do perigo representado pelo intelecto do vilão, foi quando o robô, em questão de horas, assumiu o controle de todo o Império Kree, sendo que o domínio desses alienígenas abrange uma galáxia, e o Ultron fez da população deles escravos zumbificados por um vírus tecno-orgânico. Não satisfeito, ele construiu a Espiral de Babel, uma torre que criou um campo de força sobre Hala, o planeta natal dos Krees, impedindo qualquer invasão ou fuga de lá. No combate, vamos analisar. O personagem não é um lutador convencional, justamente por isso é mais competente do que parece. Por ter uma mente robótica, o Ultron analisa padrões muito rápido, grava movimentos, calcula ataques, defesas e formas de neutralizar seus oponentes, agindo no tempo certo em como e aonde atacar. Um exemplo claro do seu raciocínio rápido foi numa vez que ele lutou contra um oponente com invisibilidade num armazém. Aqui, ele ligou o sistema dos sprinklers com um dos seus raios, assim a água revelou a posição do seu adversário pela forma que atingia seu corpo. Isso bastou pro Ultron mandar o cara voando por uma parede, e esse golpe foi tão preciso que o traje do personagem foi danificado, seus circuitos não conseguiam responder e ele não podia mais ficar invisível ou intangível. Embora não colecione feitos espetaculares de combate, o vilão já derrotou o Adam Warlock no mano a mano, que mesmo não sendo um dos melhores lutadores da Marvel, ainda sabe o que fazer e é bem poderoso. E nos seus confrontos com os Vingadores, ele é um verdadeiro desafio até para membros em níveis semelhantes de poder, como o Homem de Ferro, Thor e Magnum, que realmente sabem lutar, além de ter dado uma boa dor de cabeça pro Sentinela antes de ser neutralizado pela equipe. Nas fraquezas, ele tem mais do que parece. Primeiro ponto, embora seus corpos de adamantio sejam imensamente resistentes, seus circuitos são bem menos duráveis, então ataques fortes o bastante podem infligir danos internos e deixar ele incapacitado. Tanto o Homem-Maravilha quanto o Tocha Humana já fizeram isso. Segundo ponto, pulsos eletromagnéticos de fontes externas já provaram que podem pelo menos deixá-lo paralisado por alguns instantes. Terceiro ponto, existe o vibrânio antártico, um metal raro que ao interagir com outras ligas metálicas, emite um campo de vibração que dissolve elas, até o adamantio, e quando o robô foi repetidamente golpeado pelo Homem-Formiga, que segurava hastes desse tipo de vibrânio, o vilão foi se desfazendo a cada ataque. Quarto ponto, ele é um organismo robótico e tem limitações da sua própria natureza, como a possibilidade de ser hackeado, tanto que o Doutor Destino já conseguiu passar pelos seus sistemas de segurança para controlar o personagem. Durante uma das suas lutas contra os Vingadores, enquanto os membros mais fortes batiam de frente com ele, o Hank Pym tentava passar pelos seus programas de defesa, e embora isso tenha sido uma tarefa difícil e demorada, o Homem-Formiga conseguiu e-mail que desligou o Ultron, deixando ele totalmente vulnerável e indefeso. Quinto e último ponto, o personagem tem algumas fraquezas psicológicas bem fortes. Se ele conseguir dominar o mundo, vai ficar mais sensível, deprimido e eventualmente, enlouquecer, por sentir que se perdeu nos seus propósitos. Ultron também não compreende o amor que sente pelo seu criador, o Homem-Formiga, e se torna bem instável e manipulável quando esse assunto surge, o que cria uma oportunidade de derrotá-lo. Ele também apresenta uma mentalidade muito niilista e não tem amor próprio, e quando foi induzido pelo poder dos Starfogs a se amar, Ultron entrou em pânico e não soube lidar com isso. Enfim, minha gente, é isso. Vimos como o personagem é muito mais completo e rico em detalhes do que parece ser, e graças ao seu desenvolvimento, ele se tornou um dos maiores vilões da Marvel, conseguindo ser um dos piores problemas que os Vingadores já encararam, e certamente merece mais atenção nas suas próximas histórias. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like, e até a próxima. Valeu e falou!